Felizes de estar aqui nessa noite. Amém. Vamos orar para iniciar o culto. Senhor, nós nos colocamos agora, Pai, diante da Tua presença, Deus. Te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Senhor, que cada um de nós, Pai, venhamos aqui para dar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração a Ti, ó Deus. Senhor, clamamos a Tua presença neste lugar, nesta noite, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, envolver cada coração aqui, ó Pai. Que o Senhor abençoe o ministério de louvor, Pai, o ministério da palavra, que venha, Senhor, de encontro com a necessidade dos nossos corações, aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Senhor, que seja uma noite agradável, uma noite alegre, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que possamos estar aqui por inteiro, Senhor. Dar o nosso melhor, Pai, para Ti, ó Deus. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor, Senhor, seja dado a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que nessa noite nós possamos entregar o nosso louvor, nossa adoração ao Senhor. Amém? Sempre
é o meu paz, só por Ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Profundo mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem.
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Nessa noite nós possamos se entregar a Ele nessa noite, entregar nossa adoração, nossos louvores. O Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Pai Santo, Senhor.
Coração
gratidão no seu lugar, Senhor Jesus. Nada, Senhor Jesus, nada vem nos atrapalhar de adorar a Ti, Senhor Jesus. Nada tire a nossa atenção de Ti, Pai. Você pode louvar, nada mais, nada mais. Aproveite esse momento e agradeça ao Senhor. Muitas das vezes sua semana não foi fácil. Muitas das vezes não saiu como permitido. Mas o Senhor te trouxe até aqui. Você tem um fôlego de vida para adorar Ele. Você tem o mais importante. Você tem um fôlego de vida que o Senhor te deu para você estar adorando Ele. Quantos moradores de rua você vê, pessoas que eram da presença do Senhor e saiu. E muitas das vezes você passa, a pessoa está cantando e está agradecendo ao Senhor pela mesma situação que Ele está ali. Seja grato ao Senhor nessa noite. Seja grato pela casa que você tem, pelo ambiente que você tem para estar adorando ao Senhor. Nós queremos te agradecer. Que nada, Senhor Jesus, nada venha atrapalhar a nossa adoração a Ti, Senhor Jesus. Que literalmente nós não entramos aqui somente atrás de bênção, Pai. Mas a gente entra aqui, Senhor Jesus, no nosso coração para Te agradecer, Pai. Pela roupa que nós temos, por tudo que nós temos, Senhor Jesus. Que o Senhor seja o nosso Senhor, Senhor Jesus. E que nada, nada tire a nossa atenção, Pai. Nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada além de Ti.
Aleluia. Glória a Deus. A irmã Marinete vai dar um testemunho para honra e glória do Senhor. Marinete. Sejam bem-vindos todos os irmãos. Amém. Paz do Senhor. Há muito tempo, o povo da igreja vem orando para eu receber uma bênção. E faz uns 15, 20 dias eu recebi a bênção. Hoje, meu marido comprou um carro, minha casa está sendo reformada, meus filhos estão num caminho bom. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque não tem mais nada a dizer. Só muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor me deu ao longo da minha vida. Não foi só uma, foram muitas, muitas mesmo. Espero em Deus receber muito mais. Obrigado, pastor. Deus abençoa. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Oramos, Senhor, que agradecendo pelas bênçãos da vida da Marinete, e pedimos, Pai, cobertura do Senhor, a ação do Senhor sobre a vida dela, anjos de Deus sobre a vida dela, livra ela de toda a retaliação do inimigo, e que essas bênçãos sejam bênçãos como sementes plantadas que nascem frutos, que essa bênção permaneça, prospere, progrida, e venha também mais bênçãos espirituais e materiais sobre a vida dela. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje acho que o culto vai acabar umas 15 para as 8. Já é 15 para as 8. Eu quero só compartilhar rapidinho uma palavra com os irmãos, antes de o Rogério pregar. Em Gálatas capítulo 2, se você quiser, não precisa abrir. Em Gálatas 1, o apóstolo Paulo fala que eu não subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Capítulo 2 fala, 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. E aqui no versículo 9 diz, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Uma característica que eu vejo do apóstolo Paulo, irmãos, é que ele andava por revelação. Ele andava por uma visão sobrenatural. Ele disse um dia, eu não fui o desobediente à visão celestial. Ele recebeu uma visão do céu e ele foi. Quando Paulo se converteu, ele não foi para Jerusalém. Ele queria ir para Jerusalém, que ali era uma igreja que existia, foi fundada por Jesus. Não existiam outras igrejas. Então Paulo se converteu, ele falou, eu vou para Jerusalém. E o Senhor não deixou. Falou, não, agora não. Eles não aceitarão, não receberão o seu testemunho agora lá. E Paulo, pensando, mas acho que eu estou certo, Deus que... Mas Deus falou, não vai. E passado 3 anos, o apóstolo Paulo vai a Jerusalém. E tem um tempo com Pedro, 15 dias, e volta. E antes ele pregou nas regiões aí da Arábia e em Damasco, onde ele se converteu. Depois ele foi para Jerusalém, ficou 15 dias com Pedro. Não encontrou outros dos apóstolos, senão somente Tiago, que era apóstolo, irmão do Senhor. Depois de 14 anos, Paulo vai para Jerusalém de novo. 14 anos de convertido. E ele falou, eu fui em obediência a uma revelação. Deus falou, Paulo, vai para Jerusalém. Ele chega em Jerusalém e conta para os apóstolos dali, Tiago, Pedro e João, que eram os colunas da igreja ali, apóstolos ungidos, homens reconhecidos por Deus, homens que poderiam autenticar uma pessoa. E Paulo chega para eles e fala assim, eu recebi uma revelação.
A minha revelação é para eu pregar o evangelho para os gentios. Não é o evangelho da circuncisão. É o evangelho para os gentios. E Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que eles estenderam a direita, a destra da comunhão para eles. Isso significa, a Bíblia quando fala à direita, ela está falando de apoio, de autoridade, de aceito, de algo certo. Jesus se assentou à direita do Pai. Isso é o sinal disso. Se você cumprimentar um judeu com a mão esquerda, eu creio que ele vai estranhar. Oi, tudo bem? Ele vai olhar para você assim. Por que isso? Porque a destra é autoridade. Jacó, quando foi abençoar os filhos de José, ele colocou a mão direita sobre o mais novo e o pai e José falou, não pai, não é assim. Por quê? Porque a direita é a mão da bênção maior. A esquerda abençoa, mas a direita é a mão da... Muitos homens de Deus em denominações assim, muito conhecidas, quando eles vão pregar numa igreja lá em Bauru, São Paulo, Manaus, eles vão com uma carta de apresentação. Isso é como se fosse a direita. Ó, nós recomendamos, esse irmão está em submissão, esse irmão está em obediência à palavra, ele é submisso ao nosso ministério, nós estamos enviando ele aí. E eles lêem a carta do pastor, do presbítero daquela igreja, que está falando uma recomendação daquele homem. É a mesma coisa que falar, eu estendo a minha mão direita para ele, pode ir, você tem a minha destra. Amados, muitos homens de Deus hoje estão saindo sem estar debaixo da destra. Muitos homens de Deus hoje estão abrindo igrejas sem a destra de comunhão dos seus presbíteros. Isso é rebeldia, facção. Isto é calcanhar com um problema de equilíbrio. E nós temos que prezar. Eu quero que Deus, quando eu for fazer algo, eu falo, Deus, devo fazer. Eu vejo a destra de Deus dizendo, faça. Isso é fundamento, é princípio, é base, é bíblica, é bíblio. A Bíblia tem princípios fundamentais do reino de Deus. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus. Quando Deus instituiu assim, Paulo falou assim, quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, Deus o cabeça de Cristo. Isto é uma cadeia de autoridades onde nós devemos estar debaixo. Quando a mulher não respeita e não submete ao marido, ela faz como Eva. Eva estava debaixo de uma cobertura. Quando ela ouviu a voz da serpente, ela saiu debaixo da cobertura de Deus. Eu não estou falando de machismo, estou falando de função. Então a Eva saiu da obediência ao Senhor, perdeu a cobertura, comeu do fruto, desobedeceu a Deus, desobedeceu a palavra de Deus, e ela passou a ser mortal, ela passou a ter vergonha da sua nudez, ela passou a ter medo de Deus, ela passou a se esconder. E ela foi no enterro de Abel, que o seu filho matou. E se ela fosse sábia, e alguém falasse para ela, sabe quem matou Abel? Foi o seu pecado. Foi você. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu não estou brincando aqui. Eu quero isso. Eu quero essa destra. Eu quero a destra de comunhão de homens que são espirituais, que chegam para mim, estou com você. Faça isso. Acerta aquilo. Conserta aquilo. Seja fiel. Então, quando nós recebemos uma palavra aqui, nós temos um encargo, um desafio de irmos para a nossa casa e falar, até onde eu vou estar debaixo dessa cobertura? Muitas pessoas nunca foram para Jerusalém, nunca receberam uma destra de comunhão de ninguém, e não se importam com isso, porém, eles não têm aval, eles não têm autenticação, eles não têm credencial espiritual no coração deles.
E os filhos de Seva, quando foram expulsar demônio, disseram: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, sai dele. Mas eles não tinham a destra. Eles não eram reconhecidos. E o demônio falou assim: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? E se assenhorou de outros e pulou em cima deles, bateu neles, deixou eles feridos e desnudos e fugiram daquela casa. Quantos querem estar debaixo da mão do Senhor, da destra da comunhão, da autoridade do Senhor? Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela vida do Rogério. Pode vir, Rogério, por favor. Nós queremos te agradecer, Pai, pelo nosso irmão, pela graça, por aquilo que o Senhor já colocou de fundamentos no coração do teu servo, da unção, da autoridade espiritual que o Senhor deu para ele, da palavra, da revelação, dos fundamentos que ele prega, dos princípios, das bases, ó Deus, do testemunho dele. Muito obrigado, Jesus. Nós pedimos agora que a palavra que o Senhor colocou no coração dele, o Senhor esteja liberando unção, graça, convicção, ousadia, o dínamos do teu Espírito sobre ele, para pregar a tua palavra. E nos ajuda, Senhor, de recebermos a direção do Senhor, estamos debaixo da tua destra, da tua mão, da tua cobertura, da tua autoridade, submissos ao Senhor, obedecendo a tua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Rogério. Amém. Graça e paz. Amém, amados? Glória a Deus. Esta noite eu gostaria de orar sobre opressão, sobre pessoas, por conta de ansiedade, medo, coisas que acabam tirando a sua paz. Jesus diz: eis que vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá. Quando Jesus enviou os seus discípulos, de 2 em 2, aqueles que recebessem os seus discípulos estavam recebendo na sua casa. Ele falou: deixa a minha paz ali. Percebo que por conta dos dias maus a qual nós vivemos, há muitas preocupações, medos, angústias que afligem a nossa alma. Mas Jesus nos dá uma ordem: não andeis ansiosos por coisa alguma. É difícil, né? A nossa alma, ela é inquieta, ela se perturba, mas a palavra de Deus, ela nos sustenta no meio do mar revolto. Foi por isso que Pedro não se afogou, porque o Senhor o tomou pela sua mão e o levantou no meio daquele turbilhão. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nessa noite diante de Ti, oramos para aqueles que estão angustiados, aflitos, muitos estão oprimidos, ó Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha, ó Deus, sobre essas vidas, trazendo paz, ó Deus, tirando todo medo, preocupação, inquietação de alma, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua paz, que excede todo entendimento, ó Deus, guarde cada coração, Senhor, neste momento, Pai, debaixo das Tuas asas, Senhor, na sombra do Onipotente, Senhor, venham descansar em Ti, Senhor, como Davi, no Salmo 23, ele estava, Senhor, ó Deus, nos pastos verdejantes, nas águas de descanso, que é a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, Senhor, que não muda, Pai. O Senhor é ontem, hoje e eternamente o mesmo. Os tempos vão mudando, as culturas vão mudando, mas a Tua palavra, Pai, ela permanece eternamente a mesma. Aleluia, Senhor.
receba a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ontem eu estava viajando em trabalho, e eu comecei a observar o pasto, os boizinhos ali, pastando, e observando aquele cenário seco, um cenário não muito bonito de se ver, né? E o Espírito me remeteu nos dias de Acabe. Acabe era um homem maligno, que se casou com uma mulher maligna, e o povo estava adorando um Deus que não era Deus, e Deus dá uma palavra para Elias, e Elias declara essa palavra: tão certo como vive o Senhor, cuja a presença eu estou, não haverá chuva nem orvalho. E passaram o tempo, Deus dá uma direção para Elias, vai a Querite, depois vai a Sarepa de Sidom, e passaram aquele tempo, 3 anos, Deus fala para Elias: agora você vai, se apresenta a Acabe. Ele foi guiado pelo Espírito Santo, ele foi conduzido por Deus naquele cenário totalmente difícil. Nos dias de hoje não está diferente, amados. O mal, nós vemos, a maldade tem aumentado demais. Os homens estão debaixo de corrupção. Eles amam mais o poder, o dinheiro, a fama, o sucesso. Eles não se importam com aquilo que Deus quer. Eles usam a autoridade que Deus deu para satisfazer os seus próprios desejos egoístas. Acabe era uma autoridade ali, mas não estava debaixo da obediência de Deus. E veio uma consequência para Israel por conta desse homem. Amados, a palavra de Deus diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. A igreja tem que se posicionar diante do Senhor e pedir: Senhor, não por causa de nós, mas pela tua graça e misericórdia, muda a nossa sorte. A injustiça tem operado, o mal tem ganhado o terreno. Aquilo que era certo se tornou errado. O que é errado se tornou certo. Há uma mudança muito forte na nossa sociedade hoje, daquilo que era o que é hoje. Mas a palavra de Deus não mudou. E é interessante quando Elias se apresenta diante desse homem. Esse homem teve uma ousadia de falar assim para Elias: tu é o perturbador de Israel. Olha a ousadia desse homem. Quem estava perturbando Israel não era Elias. Era ele e a sua esposa Jezabel. Mas a petulância desse homem, de não assumir a sua responsabilidade como o rei de Israel. E a consequência de tudo aquilo que estava vindo sobre Israel é por quanto que ele estava se dobrando diante de Baal, junto com a sua mulher. E estavam matando os profetas do Senhor. Mas, amados, Deus sempre deixa um remanescente fiel. O mal não vai prevalecer. Na cruz do Calvário, quando Jesus estava sendo entregue, o inferno se fazia em festa. Acabou. Mas quando Jesus ressuscitou, desceu no mais profundo, tomou a chave da morte da mão do diabo, e ali pregou sobre os espíritos em prisão, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O inimigo só vai até onde Deus permitir que ele vai. Mas a igreja tem que ser sal e luz.
Igreja, discerna. Peça ao Espírito Santo, Senhor, me dá discernimento. Não seja manipulado, não seja marionete de um sistema maligno. A igreja é sal e luz do mundo. Eu não sou influenciado nem por direita, nem por esquerda. Eu sou influenciado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus que fala, isso é certo e isto é errado. Mesmo que eu não concorde, a palavra de Deus é meu guia e meu caminho para discernir. Isto é certo, você está certo. Não importa. Quando Pedro chegou para pregar e libertou um homem cativo ali na porta do templo, o que as autoridades falaram para ele depois? Não prega no nome desse homem. E Pedro falou o quê? Julga vocês, autoridades. Convém obedecer a Deus ou aos homens? Aquele Pedro que negou a Jesus era outro homem, porque ele queria agradar a Deus. Mesmo que você tenha que desagradar alguém que você ama, obedeça a palavra de Deus. E Elias falou, Acabe, você é o perturbador de Israel. Você é aquele que tem causado esse caos na nação. E, infelizmente, amados, nesses dias tem homens malignos causando problemas na nossa nação, que não temem a Deus. E cultuam a um Deus que não é o nosso Deus. Nós temos que orar por eles. Essa que a palavra de Deus fala. Lá em Timóteo fala que nós devemos orar por toda a autoridade. Mas nós devemos compactuar com aquilo que é errado e aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Então a palavra de Deus fala, isto é errado. A injustiça não pode se passar por justiça. E a justiça não pode se passar por injustiça. Deus abomina a balança enganosa. E eu, como profeta de Deus, eu declaro em nome de Jesus, que nós não estamos debaixo desse sistema. Nós estamos debaixo do céu. E declaramos, reina o Senhor, trema os povos. Ele reina, Ele é Senhor, em nome de Jesus. Amados, a palavra de Deus diz, abra comigo lá em Provérbios 22, versículo 6. A palavra nessa noite é, filhos, herança e legado. Provérbios 22, versículo 6. Isso aqui não é uma ideia, não é uma opção, mas é uma ordem. Não é um pedido de Deus, é uma ordem para nós. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Mesmo envelhecendo, não se desviará dele. 1 Pedro 1, versículo 18. 1 Pedro 1, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, a qual na verdade em outro tempo foi conhecido
ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Aleluia. A Bíblia fala de genealogia. E nós não gostamos de ler genealogia. É um negócio chato, complexo. Mateus, discípulo, ele começa a citar, no capítulo 1, de Mateus, capítulo 1, versículo 1, a geração de Jesus Cristo. E você começa a ler e observar que em Mateus, 4 mulheres entraram na genealogia de Jesus Cristo. A primeira foi Tamar, que se deitou com o seu sogro, Judá. Depois veio Raabe, a meretriz. Depois veio Ruth. E depois veio Maria. A genealogia física de Jesus Cristo. A linhagem a qual ele veio e se tornou homem. Deus, ele trabalhou nessas gerações, através dessas pessoas imperfeitas. E em nenhum momento, amados, eu acho tremendo isso, Deus escondeu a humanidade dessas pessoas. Deus nunca escondeu as fraquezas dessas pessoas, a qual se cita na genealogia. Tamar se deitou com seu sogro, se fez com uma prostituta, para quê? Para gerar um filho, o filho do Judá. Raabe era uma prostituta, se converteu. Ruth, uma moabita. Quem que era Moabe? Um relacionamento de um pai com uma filha. Ló se deitou com a sua filha e gerou os moabitas. Deus, olha a graça de Deus. A gente acha que a graça está no Novo Testamento só. A graça está na Bíblia inteira. Davi era bastardo. Ele foi gerado fora do casamento. E lá na lei, o bastardo não ia entrar na congregação dos santos. Mas a Bíblia diz, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus escolheu aqueles que não são para confundir aqueles que são. Porque a glória é dele. E o Espírito Santo me foi levando, se você quiser anotar aí, Mateus, ele fala da genealogia física de Jesus Cristo, da raiz de Jesus Cristo. Já Lucas fala da raiz espiritual de Jesus Cristo. Ele vem trazendo até Adão. José é da casa de Davi. O pai de adoção de Jesus era da casa de Davi. E ele vem trazendo até Adão. Amém? Aleluia. Então, Mateus fala de descendência espiritual e Mateus da natural e Lucas da espiritual. Abra comigo lá em 2 Timóteo 3. Hoje nós vamos navegar na palavra, amados. Se você quer ficar afiado na palavra, se alguém for te questionar sobre a sua fé, você precisa estar pronto para falar, eu creio por causa disso, disso e disso. Eu não sou levado ao derredor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens que induzem ao erro. Mas eu sou guiado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Amém? 2 Timóteo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece
naquilo que aprendeste. Amados, eu gosto desse texto. Geralmente, às vezes que eu tenho pregado, eu tenho pego esse texto como base. Paulo falando para um filho na fé, Timóteo, que era filho de uma mulher judia com um pai grego. E naquela época nós sabemos que quem dominava antes de Roma era a Grécia, com as suas filosofias. Depois Roma entrou como Estado, uma estrutura organizacional, mas esse jovem era filho de uma mulher judia com um pai grego. E Paulo adota ele como filho na fé. E trabalha na vida dele, e orienta ele começa a ministrar sobre Timóteo, impartir aquilo que tem recebido do Senhor. Olha que tremendo, amado. Paulo, ele teve uma revelação que não era para homens, não era permitido falar. E ele pegou esse menino e falou assim, ó, vem cá, eu vou impartir com você. Você gostaria de ter isso? Um homem cheio do Espírito Santo, como foi Elias, que chegou para Eliseu, fala, vem cá, Eliseu, caminha. Por que Jesus falou assim, que nós faríamos obras maiores que ele? Quantos milagres Elias fez? 7. 7 milagres. Quantos milagres Eliseu fez? Depois de morto. Ele estava morto. Mas a unção estava impregnada nos ossos dele. Jogaram o morto lá, na cova de Eliseu. E o morto ressuscitou. Porque ele andou nas pisadas de Elias. Amados, nós temos que ser esses Elias. Nós precisamos ser esses Paulos que pegarão os Timóteos, que Deus colocará no nosso caminho e falar assim, ó, meu manto está aqui, ó, vai. Só que é mais fácil se omitir, né? E nós vamos falar de 2 situações aqui na Bíblia, depois, 2 personagens, mas continuando aqui. Permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem tem aprendido. E que desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aleluia. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amados, qual é o objetivo da palavra de Deus para nós cristãos? Ela nos ensina, hoje você está sendo ensinado um princípio espiritual. E nós precisamos colocar isso dentro de nós. Porque Deus quer que nós venhamos transferir isto para aqueles que vão vir depois de nós. Às vezes você pode falar assim, mas quem sou eu? Quando Deus olhou para Cefas, falou, você é Cefas, cana agitada. Mas a partir de hoje você vai ser Pedro. Pedra. Jesus já estava vendo Pedro pregando lá em Pentecoste. Jesus era profeta. Jesus já estava observando Pedro pregando lá e 3.000 almas se convertendo. Jesus já estava vendo Pedro negar ele. Mas Deus estava vendo muito mais além. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que você está vendo em você? Deus está vendo muito além.
Deus vai te levar em lugares que você nem imaginou de ir. Paulo foi preparado por Deus para pregar lá para César, em Roma. Acho que Paulo imaginava que um dia ele ia lá em Roma pregar para aquelas autoridades. Pensou um dia você diante de um presidente da república, de um senador, de uma pessoa importante, você falar assim: você precisa aceitar Jesus Cristo como teu Senhor, Salvador e Rei. Deus te colocou nesse encargo com o propósito de glorificar o nome dEle aqui na terra. Amados, isso é maravilhoso. Às vezes fala, mas não sei nem falar. Minha boca é pesada. Eu não sou eloquente. Eu não sei colocar as palavras. Jesus falou para eles, falou, fica tranquilo. Fica tranquila, Radassa. Aquele dia, o meu Espírito vai trazer na sua boca aquilo que você deve falar. Nós somos só a boca. É Ele que faz. Aleluia. O objetivo é nos tornar perfeitos e perfeitamente instruídos para boas obras. Há um grande engano hoje em relação à obra de Deus. As pessoas hoje, elas acham que a obra de Deus é pregar no púlpito, louvar ali no altar, mas não é só isso. Eu não sei pregar, eu não sei louvar. Queridos, o que Deus te deu, Deus te deu. Usa isto. A Bíblia fala, não desprezeis os pequenos começos. É uma pessoa só, Senhor. Pessoa difícil, complicada, mas se Deus te deu ela, trabalhe. Senhor, eu quero ser como aquele oleiro que Jeremias viu trabalhando no barro. Colocou a mão, se desfez, fez novamente, se tornou vaso de honra para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. E a obra de Deus, amados, é visitar os órfãos. A obra de Deus é visitar as viúvas nas suas tribulações. A obra de Deus não se resume a esse tempo que nós estamos aqui. A obra de Deus está acontecendo na minha vida, na sua vida, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos na escola, quando nós estamos no trânsito, quando nós estamos no nosso lazer, na nossa casa, em todo lugar. Deus está trabalhando em nós e através de nós, e muitas vezes nós não temos nos apercebido disso. Às vezes uma situação assim, oh, meu Deus do céu, livrai-me do mal, Senhor. Aquilo é necessário. Deus está trabalhando na sua vida e através da sua vida. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Aleluia. 1 Samuel 2, versículo 12. 1 Samuel 2, versículo de número 12. Diz assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Diga comigo. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Eles eram filhos do maligno. Eles eram sacerdotes ali.
eles não conheciam o Senhor. Diz assim: porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que iam a Silo. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora dará, caso contrário, por força a tomarei. Presta atenção no versículo 17, amados. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Olha isso, amados. Será que as pessoas têm desprezado o Senhor por conta das nossas atitudes? Da nossa forma de nos comportar, de agir? Ser cristão igual ele? Não quero. Melhor ficar assim. Esses moços maculavam o nome do Senhor ali. Porque eles eram filhos do maligno. Mas é interessante, amados, que havia um homem com o nome de Eucana. Ele era casado com Penina e com Ana. E a Bíblia fala que Ana era estéril. Mas o mais interessante, que Eucana, mesmo nesse cenário, ele trazia oferta de ano em ano na casa do Senhor. Eucana, por mais que os sacerdotes estivessem corrompidos, ele honrava ao Senhor, indistintamente daqueles que estavam ali. O que Deus fez, amados? Ana pediu um filho, e Deus deu a ela um filho, com o nome de Samuel. E que Samuel foi, amados? Ele cresceu ali no meio daquela corrupção, como um lírio no brejo. E foi o primeiro, a ordem aqui, constituído como profeta de Deus. Ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Mas o mais interessante, amados, nessa caminhada que nós conhecemos de Samuel, o povo pede um rei, conforme as outras nações. E quando Samuel, ele vai entregar o seu cargo, ele chega diante do povo e fala assim: eu recebi suborno de vocês? Não. Eu peguei aquilo que não era meu? Não. Samuel honrou ao Senhor e aos seus pais. Infelizmente, nós não sabemos por qual motivo, porque a Bíblia não relata. Os filhos de Samuel já não andavam o seu caminho. Eles aceitavam corrupção, eles faziam coisas que não agradavam a Deus. Mas no meio daquele caos espiritual, daquela apostasia espiritual, nasceu um jovem, um homem, com o nome de Samuel, que não se comportou como os filhos de Eli. Eu gostaria nessa noite que você fosse como um Samuel,
que no meio dessa corrupção, essa apostasia espiritual, essa corrupção de sacerdotes que nós temos visto, infelizmente, muitos escândalos. Muitos escândalos na igreja. Homens de Deus adulterando. Homens de Deus se vendendo por dinheiro. Mas Deus sempre tem o seu remanescente. E Samuel honrou o Senhor ali. Amém? Jeremias 35. Aleluia. Versículo 1. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazenias, e seus irmãos, e todos os seus filhos, e toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Ramã, filho de Gigalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a cama de Manasseias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho, copos, e disse-lhes: bebei vinho. Porém, eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca jamais beberei vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Não edifiqueis casas, não semeis sementes, nem plantais vinha, nem possueis, mas habitai em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas e assim obedecemos e fazemos conforme tudo, quando nos ordenou Jonadab, nosso pai. Amados, olha que interessante. Esses homens, eles tinham um princípio na sua casa. Eles tinham um legado. O que o pai deles falou? Não bebe vinho. Não tenha vinha. Não tenha casa. E é interessante, amados, que há um princípio na palavra de Deus, quando nós obedecemos nossos pais. Mas tem um princípio também quando nós não obedecemos nossos pais. É muito sério isso. Só que é um preceito, é uma dracma, como a Tiquinha pregou. É uma dracma que está perdido dentro de casa. Princípios e valores eternos. Que, infelizmente, a igreja moderna, a igreja contemporânea de hoje, não tem falado desse princípio. Por isso que nós vemos muitos filhos e filhas caminhando num caminho que é destruição.
É um caminho largo. É um caminho sem compromisso com o reino de Deus. As pessoas hoje querem ter direitos. Eu tenho direito, mas não querem os deveres. A palavra de Deus é bem clara para nós, amados. A salvação é de graça. Não veio por obras, para que os homens não se gloriem. Mas as bênçãos, a promessa de Deus tem condicionais. As pessoas querem viver tudo que Deus conquistou para ela na cruz do Calvário, mas não querem viver debaixo da palavra de Deus. Como isso, amados? Nós queremos a fonte, mas não queremos o Senhor da fonte. Porque o Senhor da fonte requer de nós um compromisso, uma aliança com Ele. E esses homens aqui honraram o seu pai. Jonadab, não toma vinho. Fala para o seu, não toma vinho. O vinho, ele embota o entendimento. Hoje as pessoas acham que elas são livres. Eu falo que elas são escravas. Eu não preciso de nada dessas coisas para eu viver. Eu preciso de Jesus. As pessoas hoje estão se embriagando, se drogando, se prostituindo, achando que são livres. Se elas são livres, eu prefiro ser escravo. Porque Jesus me libertou para viver uma vida de liberdade. A Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus estava pegando lá na penitenciária, no Carandiru, Israel, na Papuda, lá em BH, essas prisões aí que tem. Ele está falando de algo espiritual. De pessoas presas, cativas, nas suas próprias vontades, porque elas são rebeldes. Elas não querem submeter a Deus, elas querem ser livres. Elas querem viver o melhor de Deus, mas não querem Deus. Não tem como, querido. Não tem como. E esses homens, eles prosperaram, eles cresceram, e eles foram abençoados. Aleluia. Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Capítulo 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Efésios 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Quer viver a promessa? Tem a condicional. Primeiro mandamento com promessa. É promessa. Honra o teu pai e a tua mãe. Quantos filhos têm desonrado seus pais? O estilo de vida.
Alguns anos eu preguei, é interessante, os antigos, quando o filho fazia uma arte, não falava o Zezinho. O Zezinho quebrou a vidraça do seu João. Não foi o Zezinho que quebrou a vidraça do seu João. Foi o filho do seu Mané que quebrou a vidraça do seu Zezinho. Mas não foi o seu Zezinho. Amados, nós carregamos o nome do Senhor. Por que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Porque nós somos filhos. Amados, nós precisamos pedir ao Senhor, me ajuda a te honrar e deixar um legado para os nossos filhos de honra, que glorifica o nome dele na terra. Por que tem a genealogia na Bíblia? Não é só para você e eu sabermos de quem é filho de quem. Deus tem um trabalhar na geração. Nesse tempo, Deus tem algo para a minha vida e para a sua vida. Mas nós temos feito como os filhos de Eli? Temos feito como Samuel? Temos feito como os filhos dos recabitas? É interessante que quando aqueles jovens foram levados para a Babilônia, cativos, os pais deles não estavam lá. E era da nata de Israel. Daniel, Misael, Azarias e Ananias. O diabo muda o nome seu para querer mudar a sua identidade. Mas quem você é, mesmo que queiram mudar a sua identidade. As pessoas falam assim, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é o nome babilônico. Não é a identidade desses homens. A identidade desses homens é judaica. É de Jerusalém. Ananias, Misael e Azarias. Todo nome tinha um significado. Você tem uma identidade no céu. Um novo nome te foi dado. Eu tenho um novo nome. E eu sou conhecido no mundo espiritual por esse nome. O inimigo sabe quem que eu sou. O Senhor. E esses jovens, eles não beberam do vinho da Babilônia. Esses jovens não comeram dos manjares da Babilônia. Eles falaram para aquele homem que cuidava deles, nos dá água e nos dá legumes. Depois de 10 dias, você vai ver o semblante de cada um. Por quê, amados? Porque o vinho o homem produz. Os manjares o homem produz, mas a água Deus que fez. Os legumes Deus que fez. Isso é espiritual. Não é somente um alimento, mas é a palavra de Deus. Ela é imutável. Se alimenta dela. Você vai se tornar forte. Por que Sansão vencia onde ele ia? Até ele se dobrar diante da sua luxúria. Porque a unção de Deus estava sobre ele. A palavra de Deus estava sobre ele. E a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele venceu naquela cruz. Então, nessa noite, você medite sobre essa palavra. Qual o seu legado? É de honra ou de desonra? As pessoas vão olhar aí fora e falar, como falou dos filhos de Eli. Vocês são filhos de Belial. Vocês se comportam como homens malignos. Ou vamos ser como Samuel, que foi gerado no meio daquela situação caótica e honrou o Senhor ali no meio daquela apostasia. Que sejamos como Samuel. Que sejamos como os recabitas. Eu quero honrar o meu pai. Eu falo que, não com orgulho, mas falo para a glória de Deus.
Meu pai era um homem falho, cheio de limitações. Mas ele me deixou uma herança. Essa herança chama Jesus Cristo. Foi um pregador do Evangelho, foi um homem usado por Deus, sucumbiu, e a Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu fui gerado em adultério, Deus teve compaixão e misericórdia, porque minha história eu tive muitas vezes para morrer. O pecado traz consequências, amados. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, me alcançou. Eu quero deixar isso para aqueles que vão vir depois de mim, para honrar o Senhor e glorificar o nome dEle na terra. Medita sobre isso. Nós achamos uma dracma. Várias dracmas estão sendo achadas. Glorifica a Deus. Trabalha em cima disso, amém? Não deixa isso parar aqui, mas medita dia e noite, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. A Carmen quer falar. Eu falei para ele que hoje eu não ia falar que era ele. Ele é fogo. Mudança de data. Dia 27 de setembro. Encontro de casais. Tem gente que não estava aqui semana passada. Então, é o convite para o encontro de casais. Vai ser o primeiro encontro, o primeiro de muitos. Vai ser um encontro voltado para a palavra do Senhor, mas vai ser um momento único nosso. Um momento de homens, mulheres voltarem para o casal, voltar para o primeiro amor, voltar para isso. Estou dando uma pincelada no que foi semana passada. Então, vocês agendam, era dia 27 de setembro, vai ser a marcha para Jesus aqui em Agudos, então vai para o dia 4 de outubro, às 19h30. Então, vocês já colocam lá na agenda, se aparecer compromisso, vocês falam, já tem essa data. Então, vai ser dia 4 de outubro, às 19h30. E é isso. Então, seria muito bom que todos estivessem, né? Todos que são casados, noivos ou namorados, tá bom? Gostaria de fazer uma oração para vocês, porque hoje parece que a coisa está meio esquisita, né? Espiritualmente falando, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas. Pai, em nome do seu Filho Jesus, eu declaro sua mão sobre todos aqui, Pai. Seu poder, sua unção, Pai. Declaro a sua proteção sobre a vida de todos nós, Senhor. Nos acompanhe durante essa semana, nosso Senhor. Pai, nos guia, nos livra, Pai, das armadilhas, dos ardis de Satanás, Senhor. Abre nossos olhos espirituais, que possamos nos perceber, Pai, ver, ter o discernimento de espíritos, Pai, e os seus dons sobre a nossa vida, Pai. Eu declaro que o Senhor é o único Deus, Pai, sobre nós. Declaro que o Senhor é o Senhor nosso e não há outro sobre a nossa vida, Pai. Nós entregamos todas as coisas aqui, as nossas vidas, em suas mãos, Pai. Eu te agradeço em nome do seu Filho Jesus, Pai. Senhor, leva-nos em paz, Pai, e em proteção, em nome do seu Filho Jesus.